Esse tema, então, do mês de novembro, eu escolho a gratidão. Isso é o que nós temos que aprender na nossa vida, em todo tempo, aprender a escolher a gratidão. Eu tenho dito que é muito fácil no nosso tempo hoje escolher a revolta, a murmuração, e aí contaminar uns aos outros. E nós, como cristãos, nós que queremos andar com Deus, nós que conhecemos esse Deus, precisamos aprender a mostrar o caminho para eles dessa gratidão. Hoje, a devocional que a Rebeca fez hoje, ela tem um livro devocional dela, e começaram mostrando que o pai viajou com a filha e na estrada, estavam consertando a estrada e tinha ali vários cones com luz para que pudesse mostrar o desvio que era necessário. E aí na volta ela perguntou para o pai qual que era a razão de ter aquilo ali. Aí ela disse assim, o pai explicou: filha, é que a estrada estava sendo consertada, tinha alguns riscos e era preciso ter ali o desvio, mas eu não saberia se não tivesse uma luz apontando. E aí ela disse assim para o pai: pai, então é exatamente o que Jesus é, a nossa luz, e nos ensina a sermos luz do mundo, para ensinarmos as crianças e as outras pessoas a andar, a trilhar pelo caminho correto. Então nós, como cristãos, precisamos aprender a influenciar as outras pessoas ao nosso redor sobre aquilo que Jesus tem feito e falado ao nosso coração. E uma das coisas que nós temos que aprender é exatamente a cultivar a gratidão e ensinar essas pessoas a cultivar a gratidão também. Por quê? Porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando alguém fala assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, o apóstolo Paulo, no 1 Tessalonicenses 5,18, ele é claro a mostrar para a gente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e qual é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus. O que é em tudo? Não é por todas as coisas, mas em tudo. Então, algumas situações na vida nós não encontraremos razão para dar graças por aquilo, mas da mesma forma nós temos que aprender a ser grato também, porque Deus está conduzindo a nossa história. Então naquilo eu também vou dar graças, apesar de não ser a minha vontade, apesar de ser não aquilo que eu esperava, mas eu vou aprender a render graças ao Senhor. E a frase que eu gostaria muito que vocês aprendessem é: a gratidão é construída a partir da consciência de saber de onde viemos. A partir do momento que eu tenho consciência de onde eu saí e aonde eu estou, eu aprendo a cultivar a gratidão. Por quê? Porque eu começo a enxergar as mudanças que existiram. Então eu começo a perceber aonde eu estava e aonde eu estou agora. Eu percebo que ao longo da minha caminhada muitas coisas aconteceram e muitas transformações foram feitas. E também é ter sensibilidade para aquilo que está acontecendo ao longo da nossa caminhada. É impressionante o quanto nós fazemos as nossas viagens, aqueles que sempre dirigem na estrada, aquele que está do lado fala assim: olha que bonito, olha a nuvem, olha não sei o que, olha que paisagem. E quem está dirigindo não consegue observar. Mas quando você tem o privilégio de viajar, de passageiro, e aí você começa a perceber assim: gente, eu nunca tinha reparado nessa estrada. Ontem uma menininha que foi no encontro nosso, a Júlia, depois do café da tarde, ela tomando suco, tangue de uva. Aí ela pediu mais um pouco, já está tudo cheio de bigodinho. Ela falou assim: tio, mas está muito gostoso esse suco de uva. Eu não sei o porquê que eu não tinha percebido antes. Eu acho que estava distraído com outras coisas. Menino, Júlio, ou seja, às vezes nós não conseguimos cultivar a gratidão porque nós não estamos sensíveis para aquilo que está acontecendo ao longo da nossa vida, e principalmente ver a mão de Deus conduzindo a nossa história. É entender que Deus é aquele que conduz os nossos passos, ou seja, a gratidão cresce conforme a nossa compreensão do mover de Deus. Quanto mais eu tenho compreensão que é Deus que está agindo, Deus que está fazendo, Deus que está abrindo uma porta, Deus que está trabalhando na minha vida, mais a gratidão vai crescendo no meu coração. Em contrapartida disso, a ingratidão
é fruto de uma crença apenas em nossos esforços. Como eu já disse semana passada, muitas vezes nós acreditamos que os nossos esforços nos deram aquilo que temos, e isso não traz em nós um sentimento de gratidão. Nós começamos a falar assim: não foi o tempo que eu dediquei, foi o esforço que eu tive, foi o quanto eu batalhei, o quanto eu trabalhei. E aí aquilo, ao invés de declarar através da gratidão, na verdade é uma angústia que nós temos dentro de nós, porque talvez não sabemos que alguém nos ajudou, que alguém nos estendeu a mão, e muito menos que foi Deus que conduziu a nossa história. Mas quanto mais eu reconheço que Deus faz tudo na minha vida, como o apóstolo Paulo declara, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, a boa vontade dele. Ou seja, quando eu percebo ao longo da minha vida que tudo que acontece, tudo que eu tenho, tudo que se passa na minha vida, é Deus quem faz e Deus quem quer, o meu coração se enche de gratidão. E o apóstolo Paulo aos Filipenses, depois de declarar isso, ele diz o seguinte: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O começo dessa passagem, o apóstolo Paulo está agradecendo aquela igreja, porque me auxiliaram no ministério. Ele diz assim: não é porque vocês estão me ajudando mais uma vez financeiramente na missão que eu tenho a cumprir, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E essa maturidade do apóstolo Paulo, essa consciência que era Deus que conduzia os seus passos, mesmo preso na condição que ele estava, podendo ser condenado à morte, ele escreve dizendo o seguinte a essa igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do apóstolo Paulo era poder entender que, apesar das circunstâncias adversas da sua vida e também dos momentos de abundância, em todo o tempo, ele sabia que era em Cristo Jesus que ele conseguia caminhar, era em Cristo Jesus que ele conseguia prevalecer nas lutas do seu dia a dia. E ele passa esse conselho à igreja: entenda que é Cristo que fortalece a cada um de vocês, por isso aprendam-se a se alegrar na vida. E a alegria que nós temos é no Senhor. Ontem, vendo as crianças brincando, a Rebeca e o Davi chegaram ontem, o Davi foi chorando até em casa com muita dor na perna. A Rebeca foi dormir com dor na perna, de manhã acordou falando dor na perna, porque correu o dia todo. E aí eu vi a frase da Janaína: é que você não está acostumada a correr, por isso que está doendo tanto a sua perna. E aí eu fiquei pensando, era a nossa infância que aconteceu lá ontem, era a nossa infância com uma diferença: todos os dias nós corríamos, subimos em árvores, brincávamos com os amigos, nos divertíamos, fazíamos tudo isso, e aí nós lembramos com muito carinho. E eu peguei essa imagem aqui, que eu acho que é uma modernidade do nosso tempo. Não sei quantos tiveram o privilégio de ter esse tablet na sua infância, esse iPhone, não sei como podemos chamar, mas o nome era Chico, Água Play. Era tentar colocar as argolinhas, e ali você ficava o dia inteiro tentando acertar. E hoje o que mais está na moda são vídeos e áudios que recebemos na década de 80, com o tema: se você sobreviveu à década de 80 como? Vem todo aquele discurso lembrando a nossa infância. Alguns dias atrás, um mês e pouco atrás, fizeram um grupo do WhatsApp da minha infância em São Paulo, a qual eu saí de lá em 1986, não faço as contas. E em 1986 nós fomos morar para Itapeva. E a minha irmã encontrou uma amiga nossa da infância no Instagram e montaram o grupo. E tem horas que eu choro, eu dou risada, lembrando, eles vão compartilhando as histórias da nossa infância. Por que nós gostamos disso? Porque apesar dos dias difíceis que nós passamos na infância, apesar de toda a escassez que nós tivemos, apesar de toda a luta que a nossa família tinha, nós éramos felizes, nós nos lembramos com alegria da nossa infância. O que nós mais temos prazer de ver, de dizer quando as crianças estão brincando com seus notebooks e celulares, é: a minha infância foi a melhor de todas, agora vocês ficam aí mexendo. Por quê? Porque nós entendemos que nós aproveitamos ao máximo a nossa vida. Ou seja, nós lembramos com carinho da nossa infância, porque sabemos como é preciosa a nossa vida.
E como é bom poder viver a vida. E como é bom poder dizer diante de Deus: eu escolho a gratidão quanto à minha vida. Eu escolho agradecer o fato de estar vivo. Eu tentei achar de quem era a frase, por isso eu não trouxe ela aqui, mas só para comentar, de um autor que diz o seguinte: que todos os dias de manhã ele pega o jornal do dia e ele vai direto para a última página, aquela página dos óbitos da cidade. Ele vai ler quem morreu naquele dia. E ele diz que ele faz isso todos os dias para, terminando de ler, chegar à seguinte conclusão: o meu nome não está na lista. Eu estou vivo e é mais um dia para viver a vida. Ou seja, é mais uma razão para eu estar grato, porque Deus quer que eu continue vivendo neste lugar. Queridos, isso nós vamos encontrar na experiência do salmista, no Salmo 30. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, Salmo 30, versículo 1 ao 12, ou pode nos acompanhar na projeção. Versículo 1: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em foguetes, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Graças te darei para sempre. Tenho certeza que você já ouviu pessoas dizendo essa frase: aprendi a dar valor à vida depois que me deparei com a morte. Depois que me deparei com a morte, passei a valorizar o que realmente tem importância na vida. Quando eu vi com a possibilidade de não encontrar os meus, quando eu vi com a possibilidade de não mais poder aproveitar a vida, foi aonde que eu percebi o quanto eu estava perdendo os meus dias com coisas que não têm sentido algum. De certa forma, é o mesmo sentimento do salmista. O Salmo 30 revela um quadro de perda e reconquista. Ao longo do Salmo, ele vai dizendo coisas que ele enfrentou, coisas que ele passou na vida e que trouxe tristeza, angústia e dor, mas da mesma forma ele vai revelar o que Deus fez, a maneira que Deus conduziu, que foi transformado na sua história. Há duas maneiras de interpretar esse texto segundo alguns teólogos. O primeiro deles é que o salmista está dizendo sobre uma enfermidade que enfrentou e a cura que obteve. Ele fala, por exemplo: Senhor, eu clamei e o Senhor me curou. Então ele está dizendo de uma experiência do salmista com uma enfermidade que poderia ter tirado a vida, mas o Senhor o poupou, o Senhor o sarou. Mas uma outra maneira de poder interpretar esse texto, alguns dizem que o que o salmista está dizendo, depois do enfrentamento com o seu adversário, que o adversário veio contra ele, tentou vencer o seu exército, e aí o texto fala que Davi, e aí ligando a história dele com o seu filho Absalão, que enfrentou o seu próprio filho numa batalha. E aí então ele venceu aquela batalha, e depois de um tempo de
de vencida a batalha, ele olha para o seu reino e percebe que tudo está em paz, que tudo voltou no seu devido lugar. Ele olha para a sua casa e percebe que tudo agora está em paz, porque não há mais guerra em relação ao seu filho. Ou seja, pode ser apenas a questão da cura de uma enfermidade, ou também o enfrentamento e a sua vitória. Sendo qual for aí a interpretação desse texto, os dois vão falar da mesma realidade, a reconquista da vida. Se é uma enfermidade que tiraria a sua vida, ele foi curado, a vida voltou à sua normalidade. Mas se a realidade foi um enfrentamento, uma guerra, passou a guerra, a sua vida volta à normalidade. Ou seja, o que o salmista está dizendo é a sua reconquista da vida. Mas é interessante que essa reconquista da vida tem um processo. Começa com o salmista dizendo que um momento da sua história ele estava cheio de si. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele via o seu exército poderoso, ele via a sua saúde perfeita, e achava que nada poderia atingir, que nada poderia alcançar, nada poderia tirar a sua paz. Mas chega um momento que ele enfrenta a adversidade. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, logo fiquei conturbado. Esse texto que o salmista está dizendo assim: Senhor, bastou apenas uma permissão sua, bastou apenas algo que o Senhor permitir sobre a minha vida, bastou apenas o Senhor pesar a mão sobre mim, talvez movido pela minha altivez, movido pela minha arrogância, pelo meu orgulho, o Senhor fez com que eu voltasse ao meu lugar. E aí eu percebi a adversidade que eu estava, alguém errei aí, adversidade. A mudança surge. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Olha a mudança no início. Na minha prosperidade eu dizia, jamais seria abalado. Mas quando eu percebo que a adversidade chegou na minha história, eu faço o quê? Eu clamo por socorro. Aquela experiência do dia a dia que a gente acha que pode todas as coisas, que não precisa de ajuda de ninguém, que nós conseguimos ir sozinhos, mas de repente a gente percebe que estamos perdendo o controle e é hora que o nosso orgulho é quebrado e nós precisamos olhar e pedir socorro. É essa experiência que o salmista vive na sua vida. É interessante que essa mudança ele vai concluir da seguinte maneira: converteste o meu pranto em fogueiros. Aquilo que era a razão da sua tristeza virou festa. Tiraste o meu pano de saco, que era humilhação, e me colocaste, me vestiu de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Em outras palavras, o salmista diz: Senhor, hoje eu aprendi a agradecer pela vida. Eu agradeci o fato de estar vivo, porque o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, o Senhor me curou da enfermidade que eu estava, e hoje eu posso cantar louvores ao Senhor. E aquilo que era a razão da minha alegria, eu começo agora a entender que é o Senhor quem conduzia, o Senhor quem dava, e aquilo era apenas algo passageiro. E agora eu posso ser grato ao Senhor o tempo todo. Mas é interessante o quanto que nós podemos sofrer o processo inverso disso. O salmista passa as suas tribulações e o coração dele é levado à gratidão pela vida. Mas você e eu podemos sofrer o processo inverso. Como? Diante das decepções da vida, nós endurecemos o nosso coração. É impressionante a facilidade que nós temos quando há uma decepção de endurecer o nosso coração. Quantas vezes falamos assim: isso eu não faço mais, não me envolvo mais, eu não participo mais. Por quê? Porque aquela decepção fez o meu coração endurecer, e diante das incertezas desfalecemos em nossa fé. Quando aparece o desafio de crer no que Deus pode fazer, eu prefiro o caminho inverso, e aí eu vou desfalecer, e aí nós não nutrimos uma gratidão pela vida. Nós não nutrimos uma gratidão na vida. Sabe como que você e eu não nutrimos uma gratidão? O salmista nos ensina.
quando nós prolongamos o momento da dor e da perda. Quando por costume nosso, nós pegamos aquele pequeno momento e prolongamos. Olha o que o salmista diz: porque não passa de um momento a sua ira. Ele está dizendo exatamente nesse momento que Deus lhe permite passar pela dor, que Deus lhe permite passar pelo sofrimento. Ele diz: é apenas um momento, é apenas uma circunstância, é apenas uma situação. Ou ele diz: ao anoitecer pode vir o choro. Essa palavra ao anoitecer pode vir, essa declaração é semelhante àquele que vem se hospedar num hotel por uma noite. Ele vem e faz ali faz o seu check-in, aí ele faz assim, aí pergunta: você vai ficar quantos? Uma noite só, amanhã pela manhã eu estou indo embora. É dessa maneira que o salmista está dizendo: ao anoitecer, o choro pode se hospedar. Ele pode dizer assim: hoje aqui é minha casa, hoje aqui é onde eu vou ficar, é aqui que eu vou permanecer, mas é apenas hoje. Olha o que João Calvino diz sobre esse texto: nosso próprio mau humor, impaciência ante a aflição, transforma um minuto em um século. É a nossa própria perversidade que impede a curta duração do sofrimento, levando-nos à ingratidão. É o nosso mau humor e a nossa impaciência que faz que aquela pequena noite vire uma noite lá do Polo Norte, que é 6 meses. Me ajudem aí. 6 meses, era uma noite só. Era para sofrer apenas alguns dias, mas por consequência da nossa impaciência, do nosso mau humor, aquilo começa a se estender, começa a acontecer, e aquilo que era para ser um breve momento, nós prolongamos o momento da dor e da perda. Queridos, nós sofremos por coisas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós sofremos por coisas que aconteceram na nossa infância e que nós lembramos com aquilo com amargura no coração e não conseguimos largar, não conseguimos abandonar. Nós não conversamos com pessoas, nós não perdoamos pessoas, coisas que aconteceram há muito tempo, mas nós continuamos a prolongar, e isso é não nutrir a gratidão pela vida. Mas a segunda maneira que o salmista mostra para a gente é quando nós desconsideramos o constante movimento da vida. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Nós achamos que a vida é uma constância, sempre do mesmo jeito. E quando nós estamos na bem-aventurança, na bonança, quando tudo vai bem, nós acreditamos que a vida é aquilo. Isso aqui é a vida, nós não pensamos que pode mudar. Ou quando os dias são difíceis, os dias são de lutas, nós não conseguimos mudar porque achamos que é para aquilo que nós nascemos, aquilo é a nossa realidade. Mas olha o que diz Eclesiastes 9:2: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ou seja, a vida não é uma constância, a vida não é algo retilíneo. Nós vamos sempre ter a famosa roda gigante na nossa história, mas a partir do momento que eu desconsidero o momento da vida, eu não aprendo a cultivar a gratidão. O próprio João Calvino vai dizer: quando a fortuna sorriu-me de todos os lados e nenhum perigo parecia ocasionar terror, minha mente buscou, por assim dizer, profundo repouso. Eu me exaltei dizendo que a minha condição continuaria e que as coisas são imutáveis. Quando tudo parecia estar bem na minha vida, eu disse: essa é a vida, essa é a realidade. Eu sempre brinco porque a Rebeca fala: por que tem essa serra para descer para a praia? A serra é apenas para lembrar, quando você volta para casa, que aquilo não é a nossa realidade. Você vai sofrer subindo a serra, você vai sofrer, vai pegar trânsito, aquele negócio horrível. Por quê? Porque aquilo que nós passamos uma semana lá embaixo é apenas férias, é apenas uma outra realidade da nossa vida. Mas vamos lembrar que o caminho de volta, ou seja, às vezes nós achamos que aquele momento de bonança é o que Deus tem para a gente eternamente, e não vai mudar.
E aí, quando as coisas começam a mudar, nós não consideramos essa possibilidade, é hora que vem a ingratidão no nosso coração. Certo rei um dia chamou os sábios do seu povo e disse o seguinte: eu quero que vocês escrevam uma frase, apenas uma frase, que eu possa colocar diante de mim em todas as circunstâncias que eu vier a passar na minha vida. Tudo que eu passar na minha vida, eu posso olhar essa frase e que ela fale profundamente ao meu coração. Entrar em desespero, porque o rei podia vencer uma guerra e poderia perder. O rei poderia alcançar o sucesso com uma derrota. E aí um sábio escreveu assim: isso também passará. Isso também passará. E essa frase servia para todos os momentos da vida daquele rei. Queridos, o momento que nós estamos vivendo, isso também passará. Aonde nós não aprendemos a cultivar a gratidão, quando nós desconsideramos o constante movimento da vida. Mas graças a Deus, o salmista, ele no versículo 4, ele nos convida não viver a ingratidão, mas ele faz um convite à gratidão pela vida. Olha o que ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Ele começa a falar da sua experiência, e no versículo 4 ele repassa agora a congregação e diz assim: aprendam agora a salmodiar esse Deus, aprendam agora a cantar louvores, aprendam a render graças ao seu santo nome. E ele diz isso por duas razões. A primeira, a durabilidade do favor do Senhor. Ele diz que a ira de Deus dura um momento, mas o favor do Senhor dura a vida inteira. A primeira razão que ele nos convida a ser gratos pela vida é entender que o favor de Deus dura a vida inteira. A segunda razão, a convicção de que a luz dissipa as trevas. O choro pode durar uma noite toda, mas onde estão as trevas, quando chega a luz, elas dissipam. Ou seja, ele nos ensina a dizer a mesma coisa que ele fez: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. O que leva o salmista a clamar é exatamente por reconhecer que o favor do Senhor dura a vida inteira e que a luz irá dissipar as trevas da sua vida. A gratidão pela vida é quando nós compreendemos a razão da nossa existência. Olha o que diz o salmista: que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? O salmista começa um diálogo com Deus dizendo assim: Deus, a razão da minha existência é apenas uma: glorificar a Deus e desfrutar de uma relação plena com Ele. Essa é a razão da minha existência, o tempo todo louvar ao Senhor, o tempo todo conviver nessa intimidade com o Senhor, o tempo todo exaltar ao Senhor. Essa é a razão pela qual nós existimos. Mas se eu deixar de existir, se eu ser levado à morte agora, como que eu vou declarar a verdade do Senhor? Como que eu vou poder convidar as pessoas a salmodiar o nome do Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida? O que ele está dizendo? Se eu perder a guerra, se eu perder agora a batalha contra a enfermidade, como que eu poderei declarar às pessoas que o Senhor é quem cuidou de mim? E ele é convidado então a poder exaltar ao Senhor pela certeza que Deus estava cuidando dele, e a razão da sua existência era louvar ao Senhor. E me cingisse de alegria, cante louvores e não se cale. Queridos, a primeira realidade para que você e eu possamos ser gratos pela vida é entender a razão da nossa existência. Nós somos criados para louvar a Deus, nós somos criados para exaltar a Deus. A partir do momento que nós deixamos de exaltar, a partir do momento que nós enfrentamos duras realidades e nos calamos, nos aquietamos, fechamos o nosso coração, nós perdemos a maior razão da nossa existência. Nós não teremos vida. O que o salmista ensina, que a gratidão pela vida começa quando nós compreendemos a razão. Se você ainda não compreendeu a razão da sua existência, que é exaltar a Deus e louvá-lo, não adianta você tentar outras realidades. Não adianta você achar que se mudar a vida financeira, mudar a vida familiar, mudar o local de trabalho, mudar
não vai encontrar. Apenas entender que nós fomos criados para louvar a Deus. Mas também a gratidão pela vida quando enxergo o favor de Deus em minha existência. Olha o que diz o salmista: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Eu vivo a gratidão quando eu começo a perceber isso. Quando eu começo a perceber que é Deus agindo na minha vida, é onde eu aprendo a gratidão. E olha os livramentos que o salmista passa. Primeiro, da humilhação dos inimigos, da enfermidade, da morte. São os livramentos que o salmista recebe da parte de Deus. E por consequência disso, ele enxerga Deus agindo na sua história. Aí você pergunta: pastor, mas aonde que Deus age na minha história? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus, ele fez exatamente aquilo que você e eu não éramos capazes de fazer. Deus, ele age exatamente naquilo que mostra a nossa incapacidade de encontrar a razão da nossa existência por nós mesmos. O que acontece é que o tempo todo nós tentamos achar algo que preenche o vazio da nossa alma, o vazio do nosso coração, mas não encontramos. Até o momento que Ele vem e nos resgata em Cristo Jesus e nos liberta do império das trevas e nos leva para um relacionamento de intimidade com Ele, é onde eu começo a entender, a enxergar o favor de Deus sobre a minha vida. E a partir disso eu começo a perceber que em todo o tempo Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está libertando, Deus está dando livramento, Deus está me poupando da dor. E aí eu começo a perceber que Deus está agindo na minha existência. E aí eu aprendo a cultivar a gratidão pela minha vida. Porque eu sei que dias difíceis vão passar, que lutas eu terei, que não eu vou receber na minha vida, mas eu tenho a plena consciência que é Deus quem conduz, que Deus é o Senhor, é Ele que vai conduzir a minha vida. Ou seja, eu aprendo a cultivar a gratidão quando eu enxergo o favor de Deus na minha existência. Queridos, se nós ficarmos lamentando o tempo todo, reclamando o tempo todo, nós não teremos a sensibilidade para ver o que Deus está fazendo na nossa história. Sabe quando nós temos facilidade para encontrar? Depois que nós passamos os dias difíceis, depois que a tempestade se aquieta, o mar volta à sua estabilidade, o que nós falamos? Ah, se não fosse Deus, eu vi a mão de Deus agindo. Mas o tempo da tempestade que a gente fazia? Tentava navegar do nosso jeito, tentava lutar com as nossas forças. Enquanto nós não enxergarmos o favor de Deus em nossa direção, nós não aprenderemos a cultivar a gratidão. Mas lembre-se, a gratidão pela vida quando decido por atitudes de gratidão. Converteste o meu pranto em foguetos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O salmista tem consciência da transformação que ele teve na sua história, da tristeza em alegria. O pano de saco, às vezes, usavam como um sinal de humilhação. As palmas da cabeça colocavam cinza, vestiam o saco e se humilhavam diante daquilo que estava acontecendo, buscando o quebrantamento, buscando profundidade para que Deus agisse na história deles. Eles estão dizendo assim: aquilo que era tristeza, humilhação, amargura, o Senhor tirou e colocou roupas de festa, roupa de alegria. O Senhor me cingiu com toda essa alegria, essa experiência de transformação. Mas quais atitudes o salmista mostra que ele tomou na sua vida que demonstra gratidão? Porque é interessante que nós temos apenas o costume de falar: ah, Deus, obrigado. Ah, Deus, obrigado por isso. Mas qual atitude o salmista tem e nos desafia a mostrar a nossa gratidão? A primeira delas, que nossa demonstração de alegria seja maior que a de tristeza. Converteste o meu pranto em foguetos. Queridos, nós temos que tomar essa decisão, que a nossa demonstração de alegria seja muito maior do que a de tristeza.
Já falei aqui um tempo atrás, no processo da minha conversão, eu tinha uns amigos da minha sala que eram cristãos e eu não era cristão. E aí, quando tinha aquele feriado prolongado, nós chegávamos lá na segunda-feira na aula, e aí cada um começava a contar o que tinha feito. E aí os meus amigos não cristãos, nós contávamos com toda a empolgação como foi o nosso final de semana. Principalmente quando chegava na época de carnaval, nós contávamos como foi o nosso carnaval. Aí nós perguntávamos como foi o final de semana deles, como foi o carnaval deles. Sabe como eles respondiam para a gente? Não foi então. Porque acampamento. Teve um acampamento da igreja. Mas não foi um acampamento da igreja. E aí não tinha alegria de falar o que Deus fez na vida deles naqueles dias de acampamento. Não tinha alegria de falar o quanto Deus falou ao coração deles no domingo à noite na igreja. E aquilo não nos motivava a participar com eles, não nos motivava a estar com eles. Por quê? Porque eles demonstravam tristeza com muito mais vontade do que alegria. É impressionante o quanto nós temos a facilidade, por exemplo, nas redes sociais, de colocar nossas frases de amargura, de colocar nossas frases ali de rancor, mas quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, nós não colocamos, nós não expressamos alegria. Agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por aquilo, eu agradeço a Deus pelo mover dele na minha vida, na minha família, na minha história. Nós temos que aprender a demonstrar alegria, o que Deus faz, do que a tristeza dos dias difíceis que nós enfrentamos. Queridos, aprenda a tomar essa decisão. Segundo, que nossos louvores sejam mais constantes do que a nossa murmuração. Tirasse o meu pano de saco e me cinisse de alegria, para que meu espírito cante louvores e não se cale. Os meus louvores sejam mais constantes do que a minha murmuração. Como nós gostamos de murmurar, sabe por quê? Porque é muito mais fácil achar companheiros de murmuração do que companheiros de louvor. É muito mais fácil achar pessoas que nos dão forças quando nós estamos reclamando da vida, do que pessoas que vão nos ensinar a olhar para a vida de uma forma diferente e cantar louvores com a gente. Quando nós olhamos o livro de Atos, toda a batalha que enfrentaram, as perseguições, as prisões, mas quando Paulo e Silas estavam presos, o que eles faziam? Cantavam louvores. E aquilo chamou a atenção de todos os presos, do carcereiro, de todo mundo. Por quê? Porque cantavam louvores na prisão. O que nós precisamos aprender é isso. A minha motivação para cantar louvor seja muito maior do que murmuração. Terceira decisão, quando que a nossa decisão por gratidão não seja momentânea. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Eu não vou aprender a agradecer a Deus apenas um momento que eu estou passando, mas entender que a experiência que eu tenho com Deus precisa mover algo não momentâneo no meu coração, mas ser algo constante na minha vida, ser algo que eu levo para a minha vida toda. Entender que não é apenas aquele momento da minha salvação, não é o momento apenas do perdão, não é apenas aquele momento do prato que tem na minha mesa, não é apenas aquele momento que Deus abriu a porta do trabalho, não é apenas aquilo que Deus me fez conquistar na minha vida, que vai ser aquilo que eu vou agradecer. Mas é entender que aquilo vai motivar o meu coração em todo o tempo da minha existência, agradecer ao Senhor pelo fato de que eu estou vivo. Eu sei, o apóstolo Paulo fala que o morrer para ele era lucro, mas o viver era Cristo. Ele deixa claro que a razão dele existir e continuar vivo é porque a igreja precisava ser abençoada por ele. Ele precisava continuar pregando o Evangelho. Então Paulo não está dizendo assim, morrer é lucro, eu quero morrer. Não, eu sei a importância da vida e Deus nos fez para viver. Deus me fez para a vida, não me fez para a morte. A morte é consequência do pecado, da desobediência. E se Ele me fez para a vida, eu não preciso ficar o tempo todo, Senhor, vem logo, quero morrer, chega meu dia logo. Não! E Deus me fez para a vida. E se Ele quiser que eu viva aqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, 150 anos, eu preciso viver intensamente a minha vida aqui com gratidão no meu coração. Por quê? Porque a razão da minha existência é essa: glorificar a Deus e desfrutar dessa intimidade com Ele o tempo todo. Essa decisão por atitudes de gratidão, lembre-se, demonstrar mais alegria, com mais força,
do que a tristeza. Deus não nos tira o direito de chorar, não nos tira o direito de lamentar, não nos tira o direito de sofrer. Por isso o salmista diz: o meu sofrimento durou uma noite toda. A ira de Deus foi momentânea na minha vida. Eu sofri com a enfermidade, eu sofri com a perseguição, eu sofri. O luto é necessário, mas que a nossa consolação de alegria seja muito maior. Quando Deus mudar a história, quando Deus mudar aquilo que nos faz sofrer, que a minha motivação de alegria seja muito maior, que os meus louvores sejam mais constantes do que a minha murmuração. Aprenda a usar a boca para louvar a Deus. As coisas estão ruins? Não. Mas aprenda a olhar com sensibilidade o que está bom e foque nessas coisas e louve a Deus. Queridos, o salmista diz: Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Graças te darei para sempre. E a razão disso: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me salvaste. Ele fala de uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus o levará a dar graças a Deus para todo sempre. Nós temos diversas experiências com Deus, e essas experiências com Deus devem nos levar a render graças a Ele em todo tempo. Aprendamos a escolher a gratidão pela vida. Nós estamos vivos, agradeça a Deus por isso. Vamos ter um tempo de oração, como nós já fizemos semana passada. Eu quero convidar você a render graças ao Senhor pela sua vontade. Pai, colocar a dor, as perdas, e permitir que isso, Deus, endureça o nosso coração, desfaleça a nossa fé. E o Senhor tem nos dado experiências tremendas ao longo da vida, de mudança, de transformação, de paz em meio à tribulação. O Senhor tem nos ensinado em todo o tempo, Deus, que o Senhor permanece fiel e as tuas misericórdias duram para sempre. E a promessa do Senhor, Deus, que as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Eis a razão de não sermos consumidos, ó Pai. Deus, nos ensine a olhar a vida de uma forma grata. Nos ensine a escolher a gratidão pela vida, ó Pai. Tira de nós, ó Deus, o costume, ó Pai, que a nossa tristeza seja muito maior do que a nossa apresentação da alegria que temos, ó Deus. Nos ensine, ó Pai, a cantar louvores ao Senhor, Pai, com mais constância, porque a facilidade de murmurar o tempo todo. Mostra-nos, ó Deus, o quão precioso é ter a sensibilidade de ver o Teu agir, o Teu mover, e que isso nos leva todas as manhãs a agradecer a vida, Pai. E quanto à vida, Pai, temos motivo para louvar o Teu nome, para exaltar o Senhor, para viver a intimidade com o Senhor, ó Pai. Sabemos que a nossa eternidade será assim em Cristo Jesus. Nós passaremos a eternidade louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelo milagre de estar na Tua presença, Deus, sermos povo do Senhor. Mas nos dê a consciência que nós já estamos na Tua presença. Nós já temos a promessa da vida eterna. Nós já fomos libertados do império das trevas e vivemos agora debaixo do reino do Filho do Seu amor, ó Pai. Então nós já temos que continuar vivendo essa realidade, ó Deus, e louvar o Teu nome, já nos preparando para essa eternidade com o Senhor, ó Deus. Nos ensine a agradecer, a escolher a gratidão pela vida, e que nós possamos, ó Deus, através dessa gratidão da vida que nós temos, possamos influenciar outras pessoas a aprender a olhar a vida de uma forma diferente e agradecer por cada momento que esteja vivendo, Pai, seja de bonança, seja de escassez, seja de enfermidade, seja de saúde, ó Deus, qualquer momento que possamos aprender a render graças ao Senhor em todas as coisas, ó Deus, em tudo, render graças ao Senhor, ó Pai, no meio de Cristo Jesus, porque esta é a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder ter, a Deus, uma experiência do salmista, um referencial a cada um de nós, e na própria realidade de Cristo Jesus, que sofreu, Deus, amargamente em nosso lugar. E agora, como diz o profeta Deus, Isaías, ó Pai, nos ensinando que ali verá o penoso fruto do seu trabalho e se alegrará, porque a certeza é que todo o sofrimento que ele passou, a recompensa e a salvação de cada um de nós, ó Deus.
Obrigado por essa noite. Nos abençoe, Deus, sempre com a Tua palavra e nos ensine a viver essa palavra na praticidade da nossa vida, para que não seja apenas um discurso teórico, mas seja algo transformador na nossa história e que isso influencie outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém?